Nós leremos o prólogo da primeira epístola de João. Essa epístola é muito importante por ser palavra de Deus, né? Ela foi escrita pelo apóstolo João para algumas igrejas que provavelmente ele pastoreou, estavam enfrentando problemas com um grupo específico, um protognosticismo. Gnosticismo é uma heresia que vai se fundamentar, que vai tomar uma força maior no segundo século, mas aqui já mostrava um pouco das suas marcas. E dentre as suas marcas ou seus ensinos, eles negavam algumas questões que são fundamentais para a nossa fé. A principal é que eles negavam o fato de Jesus Cristo ter vindo em carne. Eles negavam a encarnação do Verbo. E a razão era simples, eles defendiam uma filosofia que acreditava que tudo que era material era ruim. Só o espiritual era bom. Então era bem complicado pensar que o ser mais puro tinha assumido uma natureza ruim, uma natureza pecaminosa que é a natureza humana. Então eles negavam o fato de Jesus ter vindo em carne. Eles acreditavam em um conhecimento especial para a salvação. Eles acreditavam que para você ser salvo, você precisava conhecer e conhecer e conhecer mais. E era um conhecimento meio que místico. Você precisava alcançar novos degraus de conhecimento até conseguir, por meio deste conhecimento, salvar a alma do corpo. Para eles, a salvação era o momento em que a alma se desligava do corpo. Então, eles expressam essas heresias e João escreve para refutá-los. Devido a toda a base teológica deles, eles negavam algumas questões importantes, como, por exemplo, o aspecto moral da vida cristã. Porque se a matéria é ruim, não importa o que eu faça, toda a minha matéria vai ser ruim. Então não faz sentido eu viver uma vida de santidade. Eu preciso conhecer mais para poder me libertar desse corpo de pecado. E para me libertar, eu preciso desse conhecimento e posso fazer qualquer coisa com o meu corpo. Posso viver em pecado tranquilamente. Por isso que João vai enfatizar muito a importância de um viver santo. Não negar a nossa natureza pecaminosa, mas buscar perdão em Cristo, o puro. Eles negavam a necessidade de amar o irmão. Não tem tanta necessidade de amar o meu irmão. E João vai mostrar que isso é uma loucura. Quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Simples assim. E ele escreve esta epístola também para ratificar e dar aos irmãos uma base para que eles entendessem quem de fato é crente. Para que com isso eles pudessem avaliar a sua fé, avaliar se eles de fato criam em Jesus, se eles de fato tinham a salvação, e poder avaliar também aqueles que se diziam crentes, com base em 3 critérios, que nós falamos que são 3 testes. O Evangelho, ou melhor, a Epístola de João apresenta 3 testes para mostrar se você é crente e para que você identifique quem é crente ou não. O primeiro teste é um teste doutrinário. Se você acredita em Jesus e acredita que ele é Deus, o Filho de Deus, que veio em carne, ok. Se você busca uma vida de santidade, mesmo sabendo que o pecado está aí, dificulta o seu andar, ok, você está lutando contra o pecado, é uma marca de que você é crente. E se você busca amar o seu irmão, essa é uma marca de que você é crente. Se você falha em todos os 3 critérios, você não é crente. Simples assim. E nessa primeira parte, ele vai falar um pouco, e nós vamos entender algumas das afirmações que João vai fazer aqui, que são muito importantes. Nós vamos ler esse texto. Primeira Epístola de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida.
E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua palavra. Instrua-nos, Senhor, segundo o teu Santo Espírito, segundo a tua vontade. Pedimos a tua graça no nome de Jesus. Amém. Para as crianças que estão aqui, que forem fazer um desenhe uma boa notícia, ou alguém te contando uma boa notícia, e qual a reação que você tem quando você escuta uma boa notícia? Desenhe você recebendo uma boa notícia e qual é a sua reação, tá bom? Por que falar de notícia? Hoje nós estamos cercados, ou uma das frases ou expressões que mais ouvimos é a expressão fake news. É fake news para lá, é fake news para cá. Tudo agora é fake news. Tudo agora é fake news. É uma das palavras que você deve estar ouvindo aí com muita frequência. Você assiste o jornal, tudo isso é fake news. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Tem muita fake news. O pessoal está ajudando e o governo não. É fake news. O governo está ajudando, o povo não. É fake news. Tudo é fake news. Nós temos, então, notícias falsas sendo propagadas, e não é de hoje. Não é de hoje que notícias falsas são propagadas, que mensagens falsas são propagadas. Tudo isso começa no Éden. Sabe quem deu, ou quem passou a primeira fake news da história? A serpente. O capeta. O diabo. E a primeira falsa notícia foi: no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Depois daquele momento, nós lidamos com notícias falsas o tempo todo. Nós lidamos com falsas mensagens, nós lidamos com falsas informações. E é terrível lidar com essas informações, porque nós nos sentimos vendidos. Nós ficamos sem saber qual é de fato a mensagem importante. O que é verdade? Existe a verdade absoluta, mas o que tem sido dito? E do que é dito, o que é verdade? O que nós podemos pegar e absorver como a verdade do Evangelho, a verdade de Deus? Tem tanta notícia ruim. E às vezes nós queremos ouvir essas notícias. Nós nos apegamos a essas notícias. E começa aquela busca de notícia falsa, ou às vezes a propagação de notícias falsas. Veja, hoje redes sociais é um caminho lindo para isso. Aquelas mensagens, a gente acha a mensagem em algum Facebook da vida e manda para os grupos de WhatsApp. Olha só o que aconteceu em tal lugar, olha o que aconteceu, e aí? Pode ser verdade? Talvez não, talvez seja. E a gente precisa identificar qual é a verdade, qual é a mensagem verdadeira. Há um tempo atrás, em um grupo de WhatsApp, e vocês me escutam falando bastante sobre grupos de WhatsApp, que algumas coisas já aconteceram e muitas complicações acontecem em grupos de WhatsApp. Um irmão mandou uma mensagem de um povo que estava tudo carbonizado. E a mensagem dele foi: olha só o que está acontecendo no Oriente Médio. Os crentes sendo carbonizados por causa da sua fé. Mandou aquela informação. E de fato acontece isso em muitos lugares. Mas aquela foto não representava a verdade. Eu fui pesquisar um pouco. A foto era de uma situação em uma região da África em que algumas pessoas tentaram roubar gasolina de um tanque. Explodiu, eles ficaram queimados,
estavam todos carbonizados. Notícia falsa. E qual que é o grande problema? Isso acaba por enfraquecer a força da mensagem verdadeira. Porque se alguém propaga essas mentiras, quando vier uma notícia verdadeira que tem crente sendo queimado, as pessoas não vão dar crédito. É aquele louco que manda notícia falsa e tudo para ele é perseguição e coisas desse tipo. Então, cuidado com as fake news. Existem muitas notícias falsas e notícias ruins. Mas existe uma mensagem, uma notícia que vale a pena de ser ouvida e ser compartilhada. Em meio a um mundo e um cenário de fake news, existe uma notícia verdadeira que vale a pena ser ouvida e anunciada. E essa é a notícia do Evangelho de Cristo Jesus. E é sobre isso que João começa a falar na sua epístola, sobre uma ótima notícia. Se você observar, ele vai repetir várias vezes que eles dão testemunhos, eles anunciam. O que ouvimos, anunciamos. E anunciamos para que nossa alegria seja completa e para que haja comunhão. Então nós vamos ver essa expressão algumas vezes nessa primeira parte, porque ele está falando de uma notícia muito importante. E essa é a notícia do Evangelho, a notícia do Verbo da vida. E essa notícia é uma notícia que tem um caráter eterno. A notícia que vale a pena ser ouvida tem um caráter eterno, porque ela fala acerca de uma pessoa, e de uma pessoa eterna. Olha como ele descreve o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então esta mensagem ela tem esse caráter eterno por representar ou por falar a respeito de uma pessoa eterna, que é o Verbo da vida, que é a palavra da vida, a palavra de Deus. E nós sabemos quem é a palavra do Senhor. Nós sabemos quem é o Verbo que estava com Deus desde o princípio. Quem é o Verbo que estava com o Senhor na eternidade. Quem é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então a boa notícia tem um caráter eterno. Pense nisso. Lembre disso. Porque a pessoa referente a essa notícia é Cristo. Ele é eterno. Ele é infinito em seu ser. Ele existia com o Pai antes da formação do mundo. E o mundo veio à existência por intermédio dele. Então perceba, a boa notícia é que Cristo, o eterno Filho de Deus, sempre existiu, mas ele se manifestou. Porque essa notícia que tem o caráter eterno, também tem um caráter histórico. A vida que estava com o Pai se manifestou no tempo. Aquele que estava com Deus desde o princípio, aquele que era desde o princípio, ele possui algumas qualidades, ou melhor, o texto descreve algumas qualidades, algumas ações que eles realizavam acerca desta verdade ou do Verbo da vida. Ele era desde o princípio, ele existia desde o princípio. Nós o temos ouvido, temos visto com os nossos próprios olhos, contemplamos, nossas mãos apalparam. Esses particípios que aparecem aqui, referindo-se ao verbo, eles são importantes, principalmente quando nós entendemos o contexto da carta. Lembre-se, os falsos mestres diziam que Jesus não veio em carne, mas o que João está dizendo é que nós ouvimos ele. Ok, talvez o som não precisa de carne, não sei. Mas além de ouvir, nós vimos ele com os nossos próprios olhos. Além de ver, nós contemplamos. E veja, ver é diferente de contemplar. Ver só, usar o recurso da visão. Contemplar é se dedicar a observar alguma coisa. Hoje todos viram o pôr do sol. Alguns contemplaram o pôr do sol. Observaram, perceberam a beleza. Ver é diferente
de contemplar. E o que João está falando é que eles viram, mas não simplesmente viram, eles contemplaram. Eles observaram a pessoa do Verbo. Eles observaram e se atentaram para Cristo Jesus. Talvez alguém diga, não, tudo bem, talvez ele fosse uma espécie de fantasma. As nossas mãos apalparam. É matéria. É matéria. Ah, mas a matéria é ruim. De onde é que você tirou isso? Todo o nosso ser é corrupto. Todo o nosso ser é corrupto. Ou você acha que só o material que é ruim e o espiritual que é bom? Uma pergunta simples que os estudiosos fazem é o seguinte: Satanás é matéria ou é espírito? Sendo espírito, ele é mau. Então o nosso pecado afeta não só a matéria, afeta o nosso espírito. E nós precisamos de uma redenção completa. Por isso que o verbo da vida que estava com Deus precisava assumir uma natureza semelhante à nossa. E é isso que João está mostrando logo no prólogo da sua epístola. Aquele que era eterno, ele se manifestou. Ele veio habitar conosco. Ele assumiu a nossa natureza. Nós podemos ouvi-lo, vê-lo, contemplá-lo e tocá-lo. Esse é o verbo. Esse é aquele de quem nós devemos ouvir a mensagem. E esse é aquele que nós devemos compartilhar a mensagem. O verbo de Deus que se fez carne. A vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa é a notícia que você precisa ver, ouvir e compartilhar. Cristo, Filho de Deus, aquele que sempre esteve com o Senhor, resolveu assumir uma natureza semelhante a nós. E quando olhamos para outros textos na Escritura, nós percebemos que ele não fez só isso. Cristo não simplesmente assumiu uma natureza semelhante a nós. Ele fez muito mais. Ele sofreu o sofrimento semelhante ao nosso. Ele padeceu em nosso lugar. Cristo, o Verbo de Deus, não precisava de nada disso. Hoje nós estudamos na classe de catecúmenos os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a sua autossuficiência, a sua independência. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Ele é suficiente em si mesmo. E lembre-se, Jesus, o Verbo, ele é Deus. E ele também não precisa de nada. Ele não precisa de ninguém. Estando na condição de Deus glorioso, suficiente, ele resolveu tornar-se homem. Passar por todo o processo que nós passamos. Lembre-se, Jesus nasceu. Jesus, ele cresceu. Jesus teve uma mãe. E hoje, como o Dia das Mães, lembre-se disso. Jesus teve uma mãe que provavelmente teve que lidar com ele como todas as mães lidam com seus filhos. A diferença é que Jesus era uma criança sem pecado. Só Jesus. Aquela ideia de que criança é inocente não existe. Lembre-se disso. Só Jesus. Mas, embora ele não tivesse pecado, ele sofreu os efeitos do pecado. Assim como nós sofremos. E ele não precisava de nada disso. Mas ele resolveu trabalhar em prol do reino. Ele resolveu servir ao Senhor. A comida dele era fazer a vontade de Deus. E ele foi obediente ao Senhor o tempo todo. E obediente até a morte. Ele não precisava disso. Mas ele foi obediente até a morte.
E não foi uma morte qualquer. Jesus não tropeçou, bateu a cabeça e morreu. Não, seria uma morte tranquila. Mas a morte de Jesus, dentro do contexto, era a morte mais vergonhosa que existia. Para um judeu, ser pendurado em um madeiro era o mesmo que ser amaldiçoado. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para um grego, para um romano, morrer na cruz era a morte mais desonrosa que existia. Eles não gostavam nem de referir-se ao símbolo da cruz. Mas Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não precisava de nada disso, mas ele fez tudo isso. Essa é a notícia que vale a pena ser ouvida e anunciada, do Verbo eterno que se fez homem, da vida que estava com Deus e se manifestou. Essa é a mensagem que os apóstolos ouviram e anunciaram. Você quer uma boa notícia? Você quer parar de seguir as fake news e seguir uma notícia verdadeira? Ouça a mensagem do Evangelho. Compartilhe a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia que vale a pena ser ouvida e anunciada, que tem um caráter eterno e também um caráter histórico, pois Cristo se fez carne e habitou entre nós. Além disso, essa boa notícia, essa notícia que vale a pena ser ouvida e anunciada, ela tem propósitos magníficos. Ela possui propósitos maravilhosos. João diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A mensagem que vale a pena ser ouvida e anunciada refere-se ao Verbo. E ela é aquela mensagem que nos coloca em uma condição de comunhão com Deus e de comunhão uns com os outros. É aquela mensagem que fala acerca de comunhão. Meus irmãos, a melhor coisa que nós podemos desfrutar é a comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus é inimigo de Deus. E lembrar que Deus foi quem possibilitou e quem trabalhou em prol desta comunhão, dessa reconciliação, deve nos alegrar constantemente. E João diz: nós anunciamos para que vocês tenham comunhão conosco, para que nós tenhamos a doutrina dos apóstolos como a base da nossa comunhão e para que tenhamos comunhão com Deus. Ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Se nós quisermos comunhão com Deus, nós precisamos do Evangelho. Nós estamos todos seguindo o mesmo caminho, diz alguns. Embora eu não vá para a igreja, embora eu tenha uma outra religião, todos os caminhos levam a Deus. Tem um pouco de verdade nessa afirmação. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um te leva a Deus como Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Os outros caminhos levam você até Deus, como o grande juiz de toda a terra, como aquele que é fogo consumidor, com aquele que não inocenta o culpado. A pergunta é: qual dos caminhos você quer seguir? O de Cristo? Ou o caminho que te conduz ao inferno? Porque todos os outros caminhos levarão as pessoas diante de Deus, como grande juiz, como aquele que pune o pecador. Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa da mensagem do Evangelho. Que o Verbo se fez carne, habitou, morreu em nosso lugar. Para que tenhamos comunhão uns com os outros, para que tenhamos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A mensagem que vale a pena ser ouvida e anunciada
tem o propósito de nos colocar em comunhão com Deus. E além disso, a mensagem que devemos ouvir e anunciar, ela tem como objetivo nos tornar alegres, nos possibilitar alegria completa, alegria plena. João diz: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Não existe verdadeira alegria à parte de Deus. E não existe verdadeira alegria à parte da mensagem do Evangelho. Não existe. Não existe. Se você quer desfrutar de alegria plena, você precisa dessa mensagem. De que Cristo se fez carne. De que a vida se manifestou a nós. Para que então nós nos alegremos. A alegria real, firme e verdadeira que possuímos é a alegria da salvação. A alegria da salvação. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. No que você tem buscado a sua alegria? O que te dá alegria? O que possibilita a felicidade para você? Se não for Cristo, se não for o Evangelho de Cristo, lamento te informar. Você não vai se alegrar. Ah, mas eu tenho momentos de felicidade. Momentos. É uma alegria passageira. A alegria que possuímos no Evangelho é eterna. Assim como a vida que se manifestou é uma vida eterna. Tantas mensagens, tantas informações. E às vezes nós nos atentamos tanto para mensagens que não valem a pena. E nos esquecemos desta mensagem preciosa, que vale a pena ser ouvida. Você precisa ouvir o Evangelho. Ah, mas eu já sou crente, eu não preciso ficar ouvindo que Cristo veio, morreu por mim. Não, você precisa. Desde o novo nascimento até o final, você precisa ouvir o Evangelho. E você precisa anunciar o Evangelho. Você quer que as pessoas tenham comunhão conosco? Existe alguém na sua vida que precisa de verdadeira alegria, que precisa de comunhão com Deus e com os irmãos? Se existe, o que você tem feito? Você tem compartilhado o Evangelho? Você tem falado de Cristo? Você tem falado dessa mensagem que vale a pena ser ouvida? Ou a sua vida cristã é só uma vida de ser servido? A sua vida cristã se resume a domingo? Talvez o escola dominical e culto, ou às vezes só culto? Ou a sua vida cristã, ela espelha o Evangelho de Cristo? Nós somos chamados a ouvir esta mensagem, mas também somos chamados a anunciar essas mensagens. Se existe alguém na sua vida que está triste e não tem Cristo, você tem o remédio, você tem o Evangelho. Compartilhe. Mas também não vai achar que é você o Redentor, aquele que vai compartilhar e vai transformar vidas. O Redentor sempre é Jesus. Nós só comunicamos. E às vezes, ele não quer que alguém ouça o Evangelho. Ele não quer que alguém se transforme. Ele não quer que alguém tenha verdadeira alegria. Deus é soberano. O Senhor Jesus, ele fala da sua mensagem. Ele falaria, as pessoas ouviriam, mas não creriam. E tinha um objetivo, para que eles não se arrependessem e fossem salvos. Mas o seu propósito é pregar. Não é salvar, lembre-se. Você não salva ninguém. Você compartilha a mensagem daquele que salva. A mensagem que vale a pena ser ouvida e anunciada. Que nós possamos nos dedicar a compartilhar o Evangelho. Por sabermos que o Evangelho traz consigo a mensagem de algo eterno, que veio para o tempo, em nossa redenção. Que a mensagem do Evangelho nos coloque em comunhão com Deus e uns com os outros. E que a mensagem do Evangelho produz alegria completa. Que Deus nos ajude a ouvir e pregar
o evangelho da salvação. Que nós possamos ouvir, crer e compartilhar. Que Deus nos abençoe.